do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Talvez, como vocês saibam e estejam acompanhando, o Papa Francisco tem feito nas quartas-feiras, como sempre, nas suas audiências, agora um comentário sobre as cartas, sobre a carta aos Gálatas. E vai tirando uma série de consequências. E num desses comentários que fez há algum tempo, algumas semanas atrás, eu queria utilizá-lo para a nossa meditação de hoje. Ele recorda aquele episódio no qual o apóstolo Paulo faz uma correção ao apóstolo Pedro, né, que diz assim, que repreendeu Cefas, porque o seu comportamento não era bom em Antioquia. E o Papa se pergunta, né, o que aconteceu de tão grave para que Paulo se dirigisse a Pedro em termos tão severos? Será que Paulo exagerou, dando demasiado espaço ao seu caráter, sem saber como se conter? Veremos que este não é o caso, mas que uma vez está em questão a relação entre a lei e a liberdade, e devemos insistir sobre isto muitas vezes. Então, ele pretende recordar aos cristãos dessas comunidades que eles não devem absolutamente escutar aqueles que pregam a necessidade, né, de serem circuncidados para ficar sob a lei. Essa era a ideia, né, que havia uma distinção, né, vamos dizer assim, os cristãos que provinham do judaísmo, os judaizantes, e aqueles que provinham do paganismo. Então, os que vinham do judaísmo, tinham que não, vocês têm que ser circuncidados. Então tinha essa polêmica. Então, tinha esse partido, assim, entre aspas, como dois partidos. E esse ficar sob a lei e sobre todas as suas prescrições. E esses pregadores, né, assim, no fundo até um pouco fundamentalistas, chegaram nessa comunidade dos Gálatas, na Galácia, e começaram a criar confusão, né, tirando a paz daqueles cristãos. E Pedro, né, no primeiro momento, acabou sendo influenciado por eles, e por isso Paulo, né, como que corrige. Vamos lembrar o caso assim. Então, a lei, como vocês devem conhecer, a lei proibia que um judeu partilhasse uma refeição com um não-judeu. Então, um judeu não podia comer à mesma mesa que um não-judeu. Então, esse fato, então, não era possível, né, para, né, se tivesse... Então, só que o próprio Pedro, numa outra ocasião, tinha ido a Cesareia, a casa de um centurião, né, nada mais, nada menos do que um soldado romano, que era um pagão, apesar de saber, né, que estava transgredindo a lei. E por que ele foi? Porque ele recebeu, né, vocês lembram daquele episódio que ele estava rezando, e aí teve como que uma visão, que vinha, né, uma espécie de toalha, né, que baixava assim,
né, e em cima da toalha uma série de animais, né? Vários tipos de animais. E como uma voz lhe dizia, né, mata e come. E ele não falou, não, jamais, né, entrou nada impuro na minha boca. Para os judeus, alguns animais eram impuros, né? Então não vou matar, eu não vou comer isso aqui. E aí, na visão, o anjo, né, ele diz, né, não chame impuro o que Deus purificou. E aí ele entende que ele deve ir, né, quando, né, ele fala, o anjo fala, ó, vão te chamar, vai, né, até essa casa desse cidadão, porque vai. Ele foi, e de fato, né, quando foi lá, chegou na casa do Cornélio, que era o nome do centurião, e mesmo começou a pregar, e o Espírito Santo veio sobre aqueles pagãos, né? Então ele ficou admirado, né? João dizia a ele, né, recordei-me então das palavras do Senhor, quando ele dizia, João batizou em água, vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo. Se Deus, portanto, lhes concedeu o mesmo dom que a nós, por terem acreditado no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para opor-me a Deus? Então, Pedro tinha tido essa experiência de já, vamos dizer assim, de conviver, né, com um pagão. E o mesmo estava acontecendo em Antioquia. Ele estava convivendo lá com os cristãos vindo do paganismo. Só que o que acontece? Em determinado momento, chegam uns cristãos de Jerusalém, né, que provinham, né, do judaísmo, e Pedro muda o comportamento. Já não fica à mesa com esses cristãos, já não fica à vontade, começa a fingir. E isso é o que São Paulo vai corrigir. Por quê? Porque isso é grave aos olhos de Paulo. Por quê? Primeiro, pela postura de Pedro. Né? Porque, bom, antes você fazia, agora só porque chegaram esses você muda. E também pela posição que Pedro tinha na comunidade. Né? Era o Papa, né? Era o chefe, né? Era o bispo. E estava influenciando outras pessoas. Então Paulo se sente como que na obrigação de corrigir forte. E na sua repreensão, né, Paulo usa um termo, vamos dizer assim, que é bastante forte, né? Usa um termo hipocrisia. E é uma palavra que vai repetir muitas vezes, hipocrisia. E penso que todos nós sabemos o que significa, né? Hipocrisia é, vamos dizer assim, é o ato de fingir, né? Fingir ter crenças, fingir ter uma virtude, fingir ter um ideal, fingir ter um sentimento que, na verdade, não possuo. No fundo, essa palavra tem uma origem latina, né, grega, que era, vamos dizer assim, que o ator, vamos dizer assim, a representação de um ator. Né, a atuação, é o fingimento no sentido artístico. O hipócrita era isso. E essa palavra, depois, passou a designar moralmente pessoas que representam, né, que fingem comportamentos. Então, é muito forte, né, o que São Paulo diz de São Pedro, você está sendo hipócrita. Né, e dá essa correção. Então, eu queria que nós pensássemos nisso, justamente nessa correção, se às vezes, né, que também às vezes não se pode aplicar a nós. Por quê? Porque o que é a hipocrisia, no fundo? A hipocrisia é o medo da verdade. O Papa dizia nessa catequese assim, as pessoas preferem fingir do que ser elas mesmas. Fingir impede a coragem de dizer a verdade abertamente. E assim, facilmente se evita a obrigação de a dizer sempre, em todo lado e apesar de tudo. Fingir leva-te a isto, as meias verdades. E as meias verdades são uma ficção, pois a verdade
ou é verdade ou não é verdade. Então, e isso é importante que nós estejamos muito atentos, né? Por quê? Porque é uma coisa que todos nós, né, estamos como que sendo tentados a isso. Basta nós olharmos nas redes sociais. E quantas vezes, né, as pessoas não fingem, não colocam lá filtros, né? Às vezes você vê, né, as fotos, né, as pessoas lá, puxa, né, caramba, é a mesma pessoa, né? Não, por quê? Porque tem um filtro lá, tem não sei o que, tem tal, né? Ou aquelas coisas que, às vezes, não sei se são memes, né? São expectativa e realidade. Né? A pessoa, expectativa, né? Tal, não sei o que, a realidade não tem nada a ver, né, com aquilo. Né? Tem algumas pessoas que, inclusive, outro dia eu vi, né, assim, me mandaram algumas pessoas que testam produtos de alguns países da China, não sei o que, né? Pegam lá a propaganda, né? Mostram a propaganda do produto, faz lá aquele milagre, né, tal. Aí compra o produto e depois ele testa, né? No fundo não faz nada daquilo, né? Ou às vezes faz e ele aprova, né? Fala, isso aqui é bom, né? Enfim, faz um serviço para a comunidade da internet, né? Então, às vezes é isso. E também isso se aplica nas relações interpessoais, né? Que às vezes nas relações entre as pessoas se aplica isso. Essa ideia, né, de fingir comportamentos, aquele sorriso, né, que às vezes não vem do coração, aquele procurar estar bem com todos, mas no fundo, né, não estar bem com ninguém acaba sendo. E qual que é o problema disso? O problema é que, uma vez levada a essa atitude, né, da hipocrisia, a pessoa às vezes não percebe, né, que vai entrando por esse caminho, vai deixando que essas tendências assumam. O Papa ele fala assim, o vírus da hipocrisia. É o vírus como uma coisa que nós não vemos, né, agora, né, todos nós estamos aí ainda, né, padecendo essa epidemia. Não vê, mas está lá, é um vírus. E propaga-se. E a gente finge um interesse, finge um sorriso, finge uma atenção, e por dentro, nada. E Jesus, vamos dizer assim, uma das, talvez, né, das piores, assim, dos piores, vamos chamar assim, das piores broncas, né, que Nosso Senhor tem assim no Evangelho, se pode chamar dessa forma, são com quem? São com os fariseus. Por quê? Justamente por isso, porque falam e não fazem. E chamava assim, hipócritas. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E os fariseus, sabem, né, eram muito conhecidos pelos seus inúmeros preceitos. Começaram a pegar, né, então tinha lá toda a lei, né, preceito disso, lavar as mãos. Não que Nosso Senhor fosse anti-higiênico, vamos dizer assim, né, que não quisesse lavar as vasilhas, não é isso. O problema não era se lavava ou não. O problema é que eles estavam pouco se importando, né, era só a coisa material. O coração estava longe. E às vezes queriam fazer isso, né? Colocar esse fingimento em outras pessoas. Tem um exemplo interessante, né, no Antigo Testamento do Eleazar. Quem foi, assim, Eleazar era um velho que, né, tinha uma época lá que queriam, né, que todos comessem carne sacrificada aos ídolos. E né, para salvar a sua vida, falaram para ele, olha, faz o seguinte, você finge que come carne de porco, só que a gente prepara uma outra carne para você, não é de porco, mas você finge que come. Então, aí você come, salva a tua vida e pronto, né? Você não peca, vamos dizer assim, né? E perfeito. E aí
Eleazar responde o seguinte: olha, não é próprio da minha idade usar de tal fingimento. Não suceda que muitos jovens, julgando que Eleazar, aos 90 anos, se tenha passado a vida dos gentios, pelo meu gesto de hipócrita e por amor a um pouco de vida, se deixem arrastar por minha causa. Isso seria a desonra e a vergonha da minha velhice. E fala assim. Então, uma pessoa que finge, uma pessoa que engana. Por quê? Porque vive isso com uma máscara no rosto. E às vezes nós vivemos assim, né, com essa máscara no rosto, e não temos a coragem de enfrentar a verdade. E o que leva a isso? O Papa lhe diz, né? Por isso, né, pelo fato de ser uma pessoa que finge, uma pessoa que leva uma máscara no rosto, uma pessoa que não tem a coragem de enfrentar a verdade, por isso não é capaz de amar verdadeiramente. Um hipócrita não sabe amar. Limita-se a viver pelo egoísmo e não tem a força para mostrar o seu coração com transparência. Pensemos um pouco nessa frase, né? Mostrar o seu coração com transparência. É isso, né? Mostrar. O que é mostrar o coração com transparência? Né? É isso, não? Pessoa que mostra como é. Que mostra os seus defeitos, que mostra. E é isso, né? Olha, sou eu. Não é uma. Não é isso, não tem uma máscara. Não tem uma. É ela. E como, portanto, nós vemos a importância disso. Tanto é assim que qualquer um de vocês, né, e eu, né, se alguém perguntasse, né, olha, você gostaria de ser chamado de hipócrita? Não, Deus me livre. Nenhum de nós gostaria de ser chamado de hipócrita. Não. Por quê? Porque é forte. Então, como que podemos lutar para vencer nisso? Indo pelo lado oposto. Qual que é, vamos dizer assim, o oposto da hipocrisia? Se a hipocrisia isso é o fingimento, o oposto seria isso, é a coerência, é a verdade, é a unidade. São José Maria gostava não sei, usava assim uma expressão que, no meu ver, que condensa várias ideias numa palavra só, né? Usando uma palavra, um conceito, né? Unidade de vida. É uma pessoa única, não tem fingimento. Ela é a mesma em qualquer ambiente. No trabalho, na faculdade, na escola, em casa, no clube, no estádio de futebol. É a mesma. Às vezes tem pessoas que se transformam em determinadas circunstâncias, né? Você fala assim, puxa, fulano, não é possível. Às vezes acontece, né? Pessoas assim que são muito pacatas, muito pacíficas, de repente, em determinado assunto, ela se acende, né? Aquilo vira, seja no esporte, seja no trânsito, seja onde for, né? A pessoa se... Mas, sabe que isso é uma coisa. Agora a outra é ela fingir, não ter unidade de vida. E o que diz São José Maria é algo que nos ajuda a pensar, né? Fala assim, não esqueças que a unidade é sintoma de vida. Desunir-se é putrefação. Sinal certo de ser um cadáver. De fato, né? Quando se vai se decompondo, né? Vai se desunindo, né? Vai se desfazendo. Isso que às vezes nos parece tão fácil, tão simples, é tão óbvio. Não é verdade que às vezes nos é difícil? Teoricamente é muito fácil. É que aquilo que Nosso Senhor fala, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. É perfeito.
Mas, na hora H, às vezes o nosso não é sim e o nosso sim é não. Por quê? Porque às vezes porque é difícil dizer que não na hora de vencer uma tentação, por exemplo, de contar uma pequena mentira para sair bem, ou para inventar uma história, né, para dar uma... Né, como, né, o pessoal brinca, né, das histórias dos pescadores, né, que, nossa, eu peguei um peixe que o olho dele era desse tamanho, assim, né, o pessoal brinca assim, né, então, nossa, tal, né, e aí você fala, pô, imagina, né, então aí vai, né. Por quê? É lógico, às vezes é uma brincadeira, às vezes no contexto, às vezes percebe que é brincadeira, mas às vezes, né, a pessoa faz meio que até inconscientemente. Ou na hora de dizer sim a um trabalho que nos custa, quando bate a preguiça, quando temos que deixar, né, um compromisso para... Né, ou melhor, temos que deixar algo para assumir um compromisso, aquilo que custa. E às vezes é muito mais fácil tentar, né, dar um jeito na verdade. Né, tentar isso, né, fazer um fingimento. É difícil ser sempre coerente? Sim. Por quê? Porque nós, como que levamos dentro de nós essa incoerência original, né, pelo pecado original. E para que não nos desanimemos, o próprio São Paulo, né, que falava no começo dos Gálatas, agora aos Romanos, ele mesmo dizia de si, que ele, olhando para si, achava nele esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Por quê? Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará deste corpo de morte? Então percebe, né? Puxa, uma coisa que eu tenho que fazer bem, ao mesmo tempo, né, esse puxão, né, e às vezes nós sentimos essas coisas que nos puxam para baixo. O orgulho, a avareza, a inveja, a sensualidade. E, não sei, às vezes isso, né, um querer manter uma imagem perante as pessoas. E talvez pensar essa definição de coerência, né? O que é coerente? É por oposição a fracionado, né? Dividido. Não há fingimento, não há dobras, né? É uma coisa única, simples. É uma só peça. Uma peça única. Não tem é isso, não? Uma peça única. E como fazer isso? E como conseguir? Lutando, sem dúvida. E por que é importante isso? Porque uma pessoa que não é coerente, né, que se deixa levar pela hipocrisia, é uma pessoa que, às vezes, ela não percebe, mas é uma bomba relógio. Ou seja, não se sabe ao certo, mas em algum momento vai explodir. Por quê? Uma pessoa que é, por exemplo, incoerente com os amigos, ou que finge, que alguma hora vai acabar traindo, vai acabar passando, né, deixando para trás, né, ou que também às vezes, né, que finge um ideal, muda. Às vezes quer o fim, mas não quer os meios. Ou a família. Infelizmente, nós vemos tantos casamentos, né, que se desfazem e
né, se nós perguntássemos, né, puxa, será que, né, não é que eu já vou... Não, mas às vezes é isso, uma espécie de... Ou mesmo na fé, às vezes nós sabemos o que é certo, mas, puxa, nos custa viver de acordo, então não queremos viver de acordo. Então, levamos dentro de nós, né, essas sementes de incoerência, mas isso não significa que estejamos corrompidos. O importante é que lutemos. Isso que dizia São José Maria: não vos preocupeis se, em algum momento, sentis a tentação que vos espreita. Uma coisa é sentir e outra é consentir. A tentação pode ser repelida facilmente com a ajuda de Deus. O que não convém, de modo algum, é dialogar. Isso assim, se nós percebemos, puxa, não importa, né, que nós sintamos essa tentação, né? Agora, o importante é que nós lutemos. Então, quem é coerente? Aquele que luta por manter essa unidade de vida, essa união entre o que vive e o que pensa. E tem, né, e às vezes nem sempre é fácil. É como a gente pode moldar, né? É uma espécie de piada, né? Enfim, né? Que contavam, né? Assim, era um ecologista, nada contra os ecologistas, né? Passou num concurso público e como fiscal da prefeitura. Lá né? E ele foi fazer uma fiscalização numa comunidade carente e chegou lá e encontrou alguns porcos soltos comendo lixo. E mandou chamar o dono dos porcos e falou assim: o senhor está multado. Multado por quê? O que o senhor está fazendo é um perigo para a saúde pública. O senhor está deixando esses porcos aqui comendo lixo, os porcos se contaminam, depois aí as pessoas comem a carne, enfim, vai multado e pronto. Passou um mês, voltou lá na comunidade e aí chamou, né, o dono dos porcos. E o que o senhor está dando agora para os seus porcos comerem? Aí agora estou dando filé mignon, aspargos, tomates frescos, rocambole, frutas colhidas. Ele falou assim: multado? Mas tanta gente passando fome e o senhor está dando comida boa para os porcos? Está multado e pronto. Aí passou mais um mês, chamou o pobre homem. E aí, agora, o que o senhor está dando para comer para os porcos? Olha, doutor, não sei. Agora eu dou um vale-refeição para eles e eles compram o que eles quiserem. Então, às vezes é isso, né? Um pouco, olha, eu me adapto, né? Assim, não tenho... o que eu preciso fazer? Né? Eu faço isso. Né? Não colocar, né? Essa... Não, né? Né? Às vezes fazemos isso, né? Que não ser né? Coerentes, né? Com o nosso pensamento, como foi Cristo. É como diz... E qual que é talvez o principal fruto de não sermos coerentes? É quando nós perdemos a paz. E, vendo pelo lado positivo, o maior fruto da coerência é quando estamos tranquilos. É quando somos coerentes, quando seguimos a nossa consciência, estamos em paz. É que aquilo nos ajuda. Ainda que custe, mas aquilo nos ajuda. É fácil, né, perceber, né, como tudo isso vamos dizer assim, é bonito, né, é desafiador, né, e temos que pedir, né, também ajuda, né, porque senão sozinhos não conseguimos. E um exemplo maravilhoso de coerência é o de Nossa Senhora. Né, como Nossa Senhora, vamos dizer assim,
não foge, né, em nenhum momento. É como São José Maria diz no Ponto de Sulco, quando ocorreu a debandada dos apóstolos e o povo embravecido rasga as gargantas em ódio a Jesus Cristo, Santa Maria segue de perto o seu filho pelas ruas de Jerusalém. Não arreda o clamor da multidão, nem deixa de acompanhar o Redentor, enquanto todos os do cortejo, no anonimato, se fazem covardemente valentes para maltratar a Cristo. Invoca com força, Virgem fiel, e pede-lhe que, os que nos dizemos amigos de Deus, o sejamos de verdade e a todas as horas. Vamos fazer esse pedido à Nossa Senhora, para que ela nos ajude, né, a sermos de fato, né, de verdade, sem fingimento, amigos de Deus, a todos os momentos e a todas as horas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Santa Maria, Esposa da nossa sabedoria, rogai por nós.